Ah, pastor, mas visivelmente eu não estou vendo isso. Isso é outra coisa. Você toma posse, porque você enxerga, é o que eu vou falar hoje, enxerga aquilo que te pertence, aquilo que é visível, natural, tem que se ajustar à tua crença. Todo dia do meu lado eu estou vendo situações que aquilo acabam sendo verdades dentro de nós, mas a verdade é o que está escrito nesse livro, mas é a visão no espírito da verdade de Deus que tem que falar mais alto do que essa visão de eu olhar as circunstâncias e as situações. O dia que você pegar isso e fizer um treinamento na sua vida de situações que você enfrenta olhando, né, as impossibilidades de todos os lados, e você ficar com a verdade, você vai ter vitória em cima de vitória. A palavra tem muito a nos dizer. Ele é o Senhor que nos sara. Você sabe como é que Deus nos vê hoje? Como é que Ele olha para mim e para você em termos de saúde? Com saúde, porque Ele já fez na cruz do Calvário. Saúde divina, diga saúde. Me pertence. É meu direito. Deus me deu saúde na cruz do Calvário. Aleluia. Eu já contei isso aqui na igreja. Todas as vezes que eu vou ministrar sobre saúde, Deus me pede para falar exatamente aquilo que Ele já nos deu. Ainda há uma grande noção hoje no meio da igreja de que Jesus vem e me cura. Ele até pode fazer isso por ignorância da nossa parte. Agora eu quero te dizer que cura já é um direito concedido para você e para mim. Então, uma vez que você recebe, alguém te deu, você só toma posse. Alguém entende isso? Vamos supor que eu chegue com um presente para você e digo, olha, esse presente é seu. Como é que você faz para receber? Você toma posse. Muito obrigado. Então, saúde, gente, já é um ato já definido para a humanidade em termos do ser humano, quando Jesus venceu na cruz do Calvário. Então, você tem que crescer no entendimento, e hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre visão a respeito disso. Se você cresce e você sabe que é seu direito, você não vai abrir mão para que o inferno venha roubar a tua saúde, diga aleluia. Porque é teu direito, te pertence no nome de Jesus. Diga para o teu irmão, olha, saúde te pertence. Não, você ouviu bem o que eu falei nessa manhã? Te pertence. Não vai entregar um direito que é seu. Que alguém diga aleluia. Isaías capítulo 53. Abra a sua Bíblia. Veja o que está escrito aí no verso número 4. Certamente tem sido esse o verso que nós temos usado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente. Não há dúvida disso, porque a própria palavra está dizendo, certamente Ele tomou. Esse verbo é o verbo nasa. Isso no original. Isso significa levar para longe, como um sacrifício vicário. Esse verbo dá esse entendimento. Alguém tomou e levou para longe as nossas enfermidades. Essa palavra é sholi no original, e significa estar fraco, estar doente fisicamente. Então não tenha dúvida nessa manhã, e guarde isso no seu espírito, que Isaías 53, verso 4, está falando sobre doenças físicas. Não é uma doença da alma. Não é uma enfermidade, pastor, eu estou quebrado por dentro, eu estou doente por dentro. Não, é coisa física. É do seu corpo. E diz, as nossas dores, essa palavra é macob, dor física, levou sobre si. Está escrito que Ele levou? Então é um direito dado. Não está escrito que Ele levará, está escrito que Ele levou. Está escrito que Ele tomou. Ele não tomará, porque é um ato já feito na cruz do Calvário. Aleluia! Então, pelas suas pisaduras, como está muito bem escrito aqui no verso 5, nós seremos sarados? Não, nós o quê? Isso é fé, gente. Quando você compreende que você foi sarado, você tome posse daquilo que é seu. Pastor, mas visivelmente eu não estou vendo isso. Isso é outra coisa. Se você toma posse, porque você enxerga, é o que eu vou falar hoje, enxerga aquilo que te pertence, aquilo que é visível, natural, tem que se ajustar à tua crença. E se ajusta. Diga aleluia. Eu tenho falado aqui nas quintas-feiras, eu esqueci de anunciar,
Nas quintas-feiras temos falado sobre as barreiras da fé. E nesse último encontro eu falei sobre isso. Sobre as barreiras que nós declaramos, que nós ficamos com a verdade sobre elas e elas mudam. Por que elas mudam? Por que elas saem? Por que elas caem? Porque nós cremos no poder da palavra. Se Deus tem um propósito para você, não será uma barreira que impedirá a tua vida, o caminhar da tua vida. Alguém? Diga aleluia nessa manhã. É isso. Então vamos comentar mais sobre isso nessa manhã. Então diz lá que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, isso no verso 5, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava, aleluia, já foi feito, hein? Estava sobre ele, e repita comigo, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui, não serei, eu fui. Eu fui. Nosso corpo tem que ouvir isso. E aqueles ataques de enfermidades tem que ouvir isso também. Eu fui. Eu fui sarado. Não, gente, não tem outra condição. A condição que Deus escreveu é: alguém acredita que o que Deus escreve é a verdade ou não? Então ele disse: eu fui. Eu fui sarado, você também foi sarado. Atos 10, 38 é o outro verso, onde Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declara exatamente com propriedade essas palavras, dizendo lá: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. Diga, curando. Essa palavra no original, no grego, é iaomai. E todas as vezes que essa palavra é citada, está sendo citada em situações de cura física. Não tem uma só que não seja citada dentro dessa área. Então veja, Pedro está falando sobre isso. Ele diz: fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O que significa que o inferno nos oprime com as doenças. Eu vou repetir bem alto. O inferno nos oprime com as doenças, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele não está falando sobre cura física? Está falando. Então eu posso, consequentemente, trazer essa conclusão que é mais do que óbvia, que o inferno oprime as pessoas, fazendo com que elas fiquem doentes. Isso tem crescido, gente. Você não pode avaliar, eu trabalho na área de saúde, você não pode avaliar como as pessoas estão doentes. Tem pessoas que não saem lá, pelo exemplo, no meu ambiente de trabalho, quem tem aí, outros tem médicos aqui na igreja, trabalho, não sai de lá, e sempre com alguma coisa, e sempre com aquela lista interminável de remédios, sempre sendo sugado, e não tendo condição disso e daquilo outro, tirando o prazer de viver, porque não tem força disso e daquilo outro. É diabólico. Uma vez que Jesus fez essa obra para que nós vivêssemos com saúde. Você sabia que você pode envelhecer com saúde? Não, pastor, não, isso não existe. Você sabe como é que é, depois de uma idade, sabe como é que é, os parafusos começam a enferrujar, não funciona mais isso, aquele outro e tal. E a gente começa a tirar essas conclusões. Por que a gente tira essas conclusões? Nós tiramos as conclusões daquilo que a gente vê no mundo, nós estamos inseridos nele. Todo dia do meu lado eu estou vendo situações que aquilo acabam sendo verdades dentro de nós. Mas a verdade é o que está escrito nesse livro. Se o cara depois dos 50 começa a ficar todo ruim, não corre mais, não faz isso, aquilo outro, não será para mim, eu tenho saúde. Alguém diga amém mesmo. Não, pastor, sabe como é que é? E depois disso, quem sabe qual é nada, rapaz. Isso aí é o que está do lado de fora. Porque as pessoas não têm essa visão. Se todo mundo tivesse a visão de que Jesus levou sobre si as enfermidades, estavam bem. Quem é que não quer ficar livre, gente? Quem é que não quer ter saúde? É verdade o que eu estou dizendo? É isso aí. Vá comigo a Hebreus nessa manhã e vamos falar sobre visão. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala sobre os homens que exerceram fé. Foram homens que na prática creram em Deus, na sua palavra, assim como eu e você, diga aleluia. Então Hebreus 11 fala sobre Moisés, um pedacinho de Hebreus 11, eu quero ler com você.
E o verso mesmo que eu quero me ater é o verso 27, mas nós podemos ler Hebreus 11, a partir do verso 23, falando a respeito de Moisés. Pela fé, veja, através da crença, é a mesma coisa, quando você fala pela fé, é através da crença. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você conhece isso aí, essa passagem do Velho Testamento, né? Verso 24, pela fé, né, através da crença, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Diga comigo, contemplava. Você entende essa palavra contemplar? Olhar fixamente, ficar com aquilo ali grudado, com atenção máxima sobre isso. Agora veja o verso 27. Pela fé, através da crença, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Agora grife aí na sua Bíblia, antes, o que ele fez? Permaneceu firme. Há necessidade de permanecer firme? Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso aqui é uma lição tremenda nessa manhã. Nós vamos aprender coisas preciosas. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Diga aleluia. Vamos orar nessa manhã. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale alto o nosso espírito, né? Ele deposite, você seja iluminado nessa manhã. Pai, mais uma vez, diante da Tua presença e o Teu povo, que a Tua palavra, Senhor, ela prevaleça, que ela amplie, que ela alargue, Senhor, o nosso espírito nessa manhã, nós possamos enxergar, só dessa maneira, nós precisamos enxergar, Senhor, Tu tens esse poder, através do Teu Espírito, de iluminar, para que nós possamos compreender que saúde é nossa, é um direito garantido na obra da cruz do Calvário, é nossa saúde para vivermos os nossos dias em família, para trabalharmos, para realizarmos aquilo que ainda temos que realizar, e nós Te glorificamos nessa manhã, Pai, em o nome de Jesus, que todos digam amém. Então esse verso, gente, ele fala essa relação que existe, essa ligação bem estreita entre fé e visão. Quando você acredita, é muito importante que você enxergue aquilo. É claro que não é um enxergar natural, né? É crença. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, vai lá rapidamente, no capítulo 5, no verso 7, ele diz, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Não significa que andando por fé eu não tenho uma visão. Alguém está compreendendo? Mas é a visão no Espírito da verdade de Deus que tem que falar mais alto do que essa visão de eu olhar as circunstâncias e as situações. Em termos de saúde, você encarar um corpo quebrado, porque você está sentindo, olhem para cá, porque você está sentindo, encarar um corpo que tem um exame que mostra que você está mal, e você ter a visão da crença de Deus, da verdade, que você tem saúde, tem que ser macho. Muito, mas calma aí, é para todos? É para todos, só que eu tenho que trocar a visão, eu tenho que andar, como disse Paulo, visto que andamos por crença, visto que andamos por acreditar na verdade, a despeito daquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais. O dia que você pegar isso e fizer um treinamento na sua vida de situações que você enfrenta olhando, né, as impossibilidades de todos os lados, e você ficar com a verdade, você vai ter vitória em cima de vitória. Eu não estou falando de nós não termos uma base, gente, onde Deus não falou.
Eu estou falando aonde Deus disse. Não tem como eu ter uma visão se Deus não tem falado nada sobre isso. Mas sobre saúde, a palavra tem muito a nos dizer. Ele é o Senhor que nos sara. No passado ele já declarou isso, e na cruz do Calvário ele fez uma obra. Eu disse isso aqui recentemente para você, e eu quero te lembrar. Você sabe como é que Deus nos vê hoje? Como é que Ele olha para mim e para você em termos de saúde? Com saúde, porque Ele já fez na cruz do Calvário. Deus olha para a igreja dele, olha uma igreja sarada, não naquele sentido de estar malhada, né? Porque tem um bocado de gente aí precisando de uma malhada, é verdade ou não? Pastor, preciso acertar aí e tal. Vamos deixar isso para o lado. Eu estou falando sarada no sentido de saúde. E, gente, não é só saúde física, mental também, espiritual, é dentro do seu interior. Mas aqui especificamente estamos falando sobre doenças. Diga aleluia. Então eu preciso dessa visão. Veja que Moisés, ele teve essa capacidade. Gente, você tem que pensar um pouquinho. Moisés, ele foi criado no melhor que existia daquela época. O Egito era considerado, naquela época, todo aquele país com tecnologia moderna, de tudo que existia em todas as ciências, né, e cultura, eles se sobejavam. Alguém está entendendo isso aí? E ele teve que abrir mão disso, de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplou, porque ele viu aquele que é invisível. Ele pagou um preço, ele permaneceu firme. Não tenha dúvida que a gente vai ter que pagar um preço, nós vamos ter que permanecer firme, enxergando a verdade, a despeito do meu corpo estar todo quebrado, ou com um diagnóstico, ou com determinadas coisas, mas é assim que você enfrenta e você vence o inferno. Porque o dia que você tiver vitória em cima dessa área e você experimentar, o inferno não vai fazer isso de novo, ou se vier, você já tem experiência que você tem saúde. Diga aleluia! Passa para outro endereço, né, o que a gente tem falado. Então, a fé, gente, ouça bem, vai muito mais além do que só acreditar na palavra de Deus. Escute bem o que eu quero te dizer. Ela vai muito mais além. A fé, ela vai muito mais além. A fé é ter a visão da palavra de Deus. Eu preciso ter essa visão. É uma visão de verdade. Não tem a ver com os meus olhos, não tem a ver porque eu vou olhar lá o diagnóstico, né, e tal, o exame está ali mostrando que eu tenho isso, e as pessoas têm essa é uma coisa muito natural, né? Então eu olho a minha carteira, tenho dinheiro, eu tenho, não tenho, eu não tenho. A gente dá esse tipo de declaração, eu tenho hipertensão, eu tenho essa doença, eu tenho. Não, pelos olhos de Deus, pela verdade, Jesus já levou. Agora, se eu e você, a gente quiser carregar algo que Ele já levou, o problema é nosso, mas que Deus já nos livrou, já, aleluia! Eu prefiro ficar com Deus, Ele me livrou, Ele me libertou. Gente, o discurso do Senhor Jesus, o Rei da Glória, é um discurso de libertação, porque o homem está oprimido. Ele está oprimido de várias formas, né, na doença, em outras áreas da sua vida. E Jesus disse, olha, eu vim proclamar libertação aos cativos. Lucas capítulo 4, no verso 17 e 18, você vai lendo isso lá. Para pôr em liberdade os oprimidos. Só um amém aqui no meio. Aleluia. Eu não preciso viver debaixo da opressão diabólica, porque nós fomos libertos. Então a fé é ter a visão, é enxergar a palavra de Deus. É eu e você manter firme essa visão, mesmo com a visão natural mostrando outra coisa. Está dando para entender isso nessa manhã, o que eu estou dizendo? E se você se mantiver firme na confissão dessa verdade, porque ela precisa estar firme, veja aqui em Hebreus mesmo, volte um pouquinho para trás no capítulo 10. E diz lá assim, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. Está falando da expectativa, está falando sobre a verdade, eu posso colocar exatamente isso, guardemos firme a confissão da verdade, sem vacilar, diga sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia,
A declaração é essa, gente. A declaração de que Ele levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. Diga aleluia. Então eu posso parafrasear esse verso aí que a gente leu, dizendo o seguinte: antes permaneceu, falando a respeito de Moisés, firme. Quer dizer, ele permaneceu em fé, crendo como quem vê pela fé aquele, veja que interessante, aquele que é, aquele que é invisível, mas é real. A verdade, ela pode ser invisível aos meus olhos, ela pode ser invisível ao que eu sinto, ao que eu ouço, mas eu quero te dizer que ela é a realidade que criou esse mundo. Então esse mundo está debaixo da lei que o criou, que é a lei espiritual, a lei do reino, que é a verdade. Deus existe. Ele é mais real do que eu e você. Ok? Então a sua palavra é realidade. Invisível, você não vê, mas é verdade. É real. A palavra é real. Tanto é verdade que todos que creem dessa maneira e permanecem firmes são curados. Tem exemplos em cima de exemplos a respeito disso. Todos aqueles, ouça bem, você dá uma lida nos evangelhos e você percebe bem uma coisa interessante. É citado alguns exemplos de pessoas que tinham certeza absoluta que Deus queria curar. Tem lá. Elas exerceram a crença na prática e receberam. O exemplo daquela mulher que sofria do fluxo de enfermidade, do fluxo de hemorragia, né? Em Marcos capítulo 5, ela dizia no seu coração, vá lá comigo a Marcos 5, você tem que ouvir nessa manhã. Marcos capítulo 5. Ela tinha essa visão, ela tinha certeza. Ela tinha a visão da verdade. Marcos capítulo 5. Disse no verso 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pastor, será que uma pessoa pode ter uma certeza dessa? Claro que pode. De onde é que vem essa certeza? Da verdade. O que ela fez, gente? Ela agarrou a certeza, a visão dessa verdade, agarrou num plano muito mais alto do que aquilo que havia no corpo dela, do que aquilo que ela sentia ou ela tinha, aquela realidade natural. Ela pegou a realidade de Deus para dizer, olha, eu tenho essa verdade, eu serei curada. Aleluia! E nós sabemos que ela tocou em Jesus, e Jesus declarou assim no verso 30, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, ele virou e perguntou, vem cá, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, mestre, todo mundo te toca. Não, alguém me tocou com certeza. Alguém me tocou com a visão dessa verdade, que eu sou o Senhor que saro. Aleluia! Foi curado ou não foi, gente? Não tem como. Porque é a verdade. Diga amém. Então o verso fala de uma realidade invisível, mas não é uma realidade inexistente. É porque eu não vejo a Deus, eu declaro que Ele não existe? Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. O Espírito Santo mora em você. E tem um bocado de anjo aqui nessa manhã. Acho que domingo passado eu mostrei uma foto aqui de alguma coisa assim, tipo, parecia ser um anjo ali na frente de um batismo, aquele negócio. Essa realidade está aí, gente. Os anjos de Deus, a presença de Deus, o poder da sua palavra. E quem é que vence? Quem acredita, quem fica e enxerga essa verdade. Ok? A fé então, gente, veja bem, vou passar aí. Alguém deu um toque aí, mexeu lá. Ajuda lá para mim, me ajuda lá. A fé não cria algo do nada, gente. Veja bem, a fé não cria algo do nada. Ela traz à existência a realidade invisível. A fé não trabalha com o inexistente. Diga, a fé não trabalha com o inexistente. Isso aí. Deus não pediu a você nem a mim que nós crêssemos em algo que não existisse. Boa. O que Ele pediu? Que nós crêssemos na sua palavra, que é a realidade suprema. É a que domina. É dessa maneira que nós vamos vencer. Nós vamos vencer as enfermidades, nós vamos vencer as etapas difíceis, as situações complicadas, nós vamos vencer cada uma delas, gente. Veja, a fé ela trabalha com o real,
mesmo, como eu disse, que seja invisível ainda. Diga aleluia, ainda. Que nesse processo de crer, tem que ter essa luta, há esse combate. Mas depois desse combate nós vencemos, diga glória. Aleluia. Então é isso aí, ó, a fé trabalha com o inexistente. Veja, Hebreus 11, verso 3, estou falando isso para você, como Deus trabalha dessa maneira. Hebreus 11, volte um pouquinho, verso 3. Pela fé, ou seja, através da crença, nós entendemos que foi o universo o quê? Que foi o universo formado pela palavra de Deus. Mas, pastor, não é assim que o pessoal ensina, não. Um Big Bang aí, estourou aí a explosão e tal, e todo mundo aí apareceu dessa explosão doidona aí, né? E, ó, esse negócio do homem, o homem veio do macaco, hein? Eu falei isso aqui na quinta-feira, vê se eu tenho cara de chimpanzé, meu irmão. Você recebe e aceita isso, você está aceitando algo que não é provado isso, mas são teorias. Bom, o pessoal recebe. Isso é colocado até nos livros, é ensinado isso para as crianças, coisas que são teorias, não são provadas, mas são ensinadas, e o pessoal acredita, realmente, o chimpanzé foi evoluindo, agora sou eu, olha aí. Então, meu irmão, nós temos que amar os irmãos antigos e ancestrais, vamos passear com eles, então, levar ele para o shopping, eu vou adotar um chimpanzé lá em casa também, porque, na verdade, olha aí, está aí o meu ancestral, né? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque ele estava no prejuízo, né? E agora e tal, então, beleza, né? Então... É brincadeira, gente? Então, o que a gente vai virar, então? Nós estamos na evolução, daqui a pouco, então a gente vira, sei lá, um outro bicho. Um ET, a cabeça começa a crescer, os olhos começam a ficar grandes. Olha a evolução, que beleza. Olha aí. Espera aí. Olha só, nós estamos falando